Você vai explicar pra gente que raios é isso aí? Tá, calma. Alguém que tá me divertindo mais do que eu, galera, peraí. Cara, na verdade, assim, quando o Lemos chegou pra mim e falou assim, cara, a gente quer você aqui, porque é adição de 10 anos e tal, e pra mim que acompanhei Masters desde bastante tempo, estar aqui e ver vocês é uma coisa muito foda, galera. Vocês não imaginam. Bem, nossa, é difícil, né? E aí dividir com o Marcum essas loucuras aí de transparência e dados abertos também é outra coisa foda. Primeiro, para explicar o que eu vou fazer aqui, eu vim falar sobre makers e o que o Manuel Lemos chama de fazedores, mas eu acho o nome ruim, mas a gente vai discutir isso agora. Eu queria fazer alguma coisa legal e mostrar para vocês que, assim como a gente fez no Intercom do ano passado, acho que você não tem que ser um criativo tecnológico, você tem que ser uma pessoa criativa e usar, acho que todos os artifícios que você tiver para fazer alguma coisa legal. Seja com dados abertos, seja com tecnologia, seja com tricô, galera. Acho que a gente tem... A experiência que eu tive até hoje e a minha carreira, ela me mostrou que, independente da minha formação, eu consigo correr atrás das coisas. E não é só usando o Google não, tá, galera? Correr atrás das coisas, conhecendo gente, correndo atrás, perguntando e tendo humildade de entender que a gente não sabe tudo, né? Nunca. E por não saber tudo, a gente percebe também que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. E aí eu queria convidar mais uma pessoa aqui para o palco, que é um grande amigo, Paulo Mugler. Vamos lá. Mas isso aqui está virando uma festa, né? Bem, a gente vai montar aqui em cima uma espécie de instalação interativa. Vocês já viram isso na praia, no Rock in Rio, um monte de lugar, a gente ficava pedalando, gerando energia. Eles vão entender como que as coisas funcionam, como que a gente vai fazer isso funcionar aqui no palco. Depois a gente vai explicar no intervalo quais são as tecnologias que a gente usou e como que isso está funcionando. É claro que a gente não tem tudo pronto e a proposta é exatamente essa, então é igual o Kickstarter, tá? A gente está apostando que vai funcionar, se não funcionar, não funcionou, mas a gente acredita que vai, tá? O que mais que a gente tinha que falar? Quer falar alguma coisa? Oi. Pô, cara, só isso. Aí você me deixa mais constrangido. Uma outra coisa que a gente vai tentar, se o tempo permitir, é fazer o que eles chamam de POV, tá? Eu ia mostrar... A câmera consegue subir aqui só para eu colocar uma coisa? A gente não vai conseguir a tempo, eu acho. Pô, tá indo aí. Tem vídeo já? Então dá. Tá indo. Como toda experiência que envolve coisas mecânicas móveis, eu peço para que vocês tomem cuidado, tá? Eu não assumo risco, para que não aconteça exatamente isso. Tá só minha? Opa, só eu estou vendo. Não, todo mundo está vendo. É que não foi para lá. Então, Tá? Então, por favor, a gente vai montar aqui, fiquem atentos. E se por acaso tiver alguma coisa rodando, não se aproxime. É isso que eu vou fazer. E a outra ideia da segunda parte é tentar fazer isso aqui. É óbvio que não vai ser um Nyancat, tá? Porque está muito em cima do tempo e para fazer isso depende, tipo, eu gastaria mais ou menos uma semana, pelo menos. Ou menos, né? Vamos ver. Menos. Mas a preguiça não deixa, aí já viu. É isso, obrigado, e daqui a pouco a gente volta. Manuel, por favor, como estão as coisas aí? Mal? Oi? Bom, deu quase tudo errado o que a gente estava fazendo aqui, mas faz parte do show, é isso mesmo. E o Luiz vai falar pra gente um pouco do que rolou, o que eles queriam fazer e aonde que deu merda. Vamos lá. Cara, você quer a parte boa ou ruim primeiro? A parte ruim é que a gente conseguiu quebrar todos os sensores magnéticos que a gente usa na bike. Perdeu o Playboy, inclusive o seu. Uma coisa que a gente conseguiu fazer, a tela está funcionando? Então já está implementada pelo menos essa parte que a gente está usando uma biblioteca que chama Hyperlapse. E você passa uma latitude e longitude, ou no caso na API do Google Maps, você consegue passar o endereço e ele te dá um ponto no mapa e ele faz esse traçado de ida e de volta. A gente vai começar alterando essa biblioteca.
A segunda parte, que seria a parte do sensor aqui, como a gente quebrou, a gente não tem como fazer o esquema de toda vez que muda a velocidade, ele passa para o Chrome e aí ele vai mudando o panorama em função disso. Um outro problema, né, que aconteceu também, para variar, foi a questão do Chrome App que a gente usa para fazer a comunicação serial, que é o Arduino comunicando direto com o browser. Ele tem uma política de segurança que bloqueou o Google Maps. Mas a gente não precisa contar isso agora para o Google e tal, mas vamos deixar um pouco baixo isso. E aí vou ter que ver como, posteriormente, né, como a gente resolve essa pendenga. Aí é isso, cara. Acho que a vida de fazedor é exatamente essa, né? O POV vai rolar. Eu vou pedir para vocês abaixarem um pouquinho a luz aqui. Se puder trazer a câmera para cá também. Na verdade, a gente mudou o ritmo que ele está fazendo. Para qual que é? Acho que é a esquema de flor, né? Deixa eu ver. É para tentar fazer uma senoide. Deixa eu pedalar em cima aqui, acho mais fácil. Oi? É? Não estou vendo. Vamos lá. Quase. Ixi, peraí. Soltou um fio. Mais, mesmo. Luzes. Eu falei que isso é perigoso, hein, Luli? Não, depois eu quero que você conte um pouquinho para a gente sobre os percalços da vida de maker, porque programador, desenvolvedor, está muito acostumado com bugs de sistema, está muito acostumado com coisas que não funcionam direito em código. Mas a gente sempre imagina que hardware é mais ou menos inquebrável, porque a gente pega aquele hardware bonitão, pronto, e o hardware pronto é mais ou menos como o código fechado de um aplicativo de alto nível. Então, depois que você me contar o que você está fazendo aí nessa bicicleta, eu quero que você conte um pouquinho sobre como é que é a vida de maker, né? Porque a gente ouve falar muito que a vida de maker que legal, olha, plugo um Arduino aqui e, vou fazer um foguete lunar. E não é exatamente assim. Como dizem por aí, o buraco é um pouco mais embaixo, não? Não, certeza, né? A grande questão é que quando a gente fala de Arduino, você tem uma coisa que está mais ou menos pronta. Nunca é exatamente aquilo que você precisa. E quando você quer fazer uma coisa como um produto, você não vai entregar um Arduino para um cliente. Tipo, não faz o menor sentido. Você vai mandar para um engenheiro, o cara vai fazer uma placa inteira e final com o que você precisa. E a grande questão é que a gente não pode se enganar achando que o Arduino vai ser a solução para todas as coisas, porque ele não é. Então, para cada tipo de hardware, de coisa que você for fazer, vai depender de um tipo de controlador diferente. Certo. É óbvio que, tendo um Arduino, isso facilita por quê? Cara, eu já consegui queimar Arduino, mas é muito difícil. Quer dizer, um Arduino é uma espécie de um sandbox de hardware. É uma plataforma de prototipação. Certo. Usar ele como um produto, eu acho errado. Tá. Você pode até assim, vou usar o Arduino para fazer uma instalação que vai durar um mês. Ok. Tá. Mas eu não vou usar o Arduino como um produto que eu vou colocar na prateleira. Tipo, Entendi. Quer dizer, ele como produto, entendeu? Tá, ele é mais ou menos como aquelas placas de solda fria que você coloca sem solda, né? Que você serve só para você colocar os fios no lugar, para ter mais ou menos uma ideia, mas depois, mais tarde, para fazer final, você vai usar uma solda. Então, isso é o que eles chamam de protoboard, né? Isso, protoboard. O Arduino é uma protoboard que já faz algumas funções fixas. Então, você tem o Arduino, que é o computador, é o cérebro da coisa. Certo. Você tem o que a gente chama de shield, que é o que vai encaixar em cima do Arduino e vai ter função específica. Por exemplo, um shield de rede, um shield de Wi-Fi, um shield de sensor. Certo. Um shield esses são sólidos, eles não quebram. O que quebra é o sensor. Né? Igual, por exemplo, o que quebrou hoje foi uma pecinha, que é um sensor magnético que parece um circuito impresso. Cadê ele aqui? Peraí. É um transistor, praticamente. É um transistor, né? Se você for olhar, o conceito dele é exatamente fazer a função de um transistor. E se você for pensar também, ele não é o Arduino, tipo, é uma coisa que não tem o mesmo formato, não tem o mesmo encaixe.
Tá. É óbvio que eu posso ter um shield, que é um shield para bike, que vai fazer isso aqui? Posso. Certo. Tem shield hoje até de eletrocardiograma, se você for pensar. Agora, me conta uma coisa, que mal lhe pergunte, mas como é que você conseguiu quebrar tantos em tão pouco tempo? Nossa, cara, quebrar é fácil. Quebrar é fácil. Não, eu faço eu desde nunca infância, mexi em um, então é por isso que eu estou perguntando. Quebrar parece uma coisa tão assim... É tipo isso aqui, ó. Depois. Eu não consigo ver. Ninguém vê. Ah, fantástico. É isso aqui. Eu também tenho um aqui. Aqui. Olha só. Você também consegue ver aqui na minha mão, tá? É só você não consegue ver. Oi? Olha lá. Essa coisinha aqui, só que esse aqui é um transistor, não é um sensor magnético. Tudo bem, mas é mais ou menos desse tamanho, desse jeito. Tá, já quebrei coisas maiores. Então. E mais caras. Tipo um iPhone. Muito bem, não, ok. Agora mostra a bicicleta para nós, então. O que você está fazendo aí? Peraí. Consigo ligar aqui? Agora foi. Luzes. A ideia de persistência de visão é você conseguir, usando, como diz, a visão humana, ela não capta toda a velocidade, não é todo, como é que eu posso falar com relação à luz? Quanto? A gente consegue ver, até mesmo em função do cinema, por exemplo, 34, 24 frames por segundo. E soltou de novo. E o que acontece? Em função disso, a gente consegue fazer uma imagem utilizando luz. Então, como a roda da bicicleta está rodando uma velocidade muito grande, você acha que essa luz aqui está percorrendo mais do que ela... Ih, soltou de novo. Olha como é que é. Nossa, está difícil de explicar. Foi? Se eu estou com ela parada, você está vendo o LED indo para um lado para o outro. Se eu estou em movimento, você vai ver exatamente isso como se fosse um cinema mesmo. Ih, essa é a vida de maker, galera. Foi mal. Oi? Tem fita aí. Não, eu estou achando extremamente didático, não se preocupe, não. Os caras aqui acham que, sei lá, eles vão comprar uma placa de Arduino, uma impressora 3D e vão fazer roupa de formatura. Ih, não. Eu já tive problema com a impressora 3D, que foi tenso. Vai precisar de um circo. Olha só, uma estrela. Então, mas isso é o olho humano que está vendo. Se eu ligar uma câmera, por exemplo, ele vai ver o pixel, ele não vai ver essa variação. E aí a ideia de fazer esse tipo de projeto é que eu consigo desenhar qualquer coisa em cima usando esse mesmo processo. Na verdade, quando você pega um monitor, por exemplo, de tubo, né, o antigo monitor CRT, ele faz exatamente isso, só que o olho humano não vê. Então, ele joga um raio, um cátodo, né? Estou falando bobagem? Não. Um raio catódico, e esse raio, na hora que ele acerta um pixel do fósforo, ele acende aquele pixel, só que, nesse caso aqui, a gente está usando o LED. Entendeu? Mas a lógica de visualização é a mesma. Aí é óbvio, eu queria fazer um Nyan-Cat aqui, mas é bem mais complicado do que vocês imaginam. E, para variar, o cara que fez o esquema do Nyan-Cat, ele não colocou em código aberto isso. Então, a gente teria que refazer em engenharia reversa ou tentar fazer na mão mesmo. Vou tentar rodar um pouco mais rápido. E é óbvio, conforme a velocidade, vai mudar a forma. Então, estou indo mais devagar. Aí é isso. Bem, vida de fazedor é essa. Muito bom. Valeu, palmas pro Luiz aqui.